Você já sentiu vontade de dizer algo, mas ficou em silêncio com medo do que iriam pensar? Já segurou uma ideia brilhante, um projeto com potencial, ou até uma expressão verdadeira de quem você é, só porque imaginou que alguém poderia te criticar? Se sim, saiba que você não está sozinho. O medo do julgamento é uma das correntes mais silenciosas e destrutivas que existem. Ele não grita, não bate à porta, não se apresenta como um inimigo declarado. Ele simplesmente se infiltra na mente e vai enfraquecendo pouco a pouco a sua autenticidade. Napoleon Hill estudou por décadas a mente de homens e mulheres de sucesso, e entre as muitas descobertas que fez, uma das mais contundentes foi essa: as pessoas que não vencem na vida quase sempre estão prisioneiras do medo, e entre todos os medos, o medo da crítica é um dos mais paralisantes. É ele que mantém os talentosos calados, os corajosos hesitantes e os sonhadores escondidos. Esse medo não tem a ver com falta de capacidade. Muitas vezes, quem mais sofre com ele é quem mais tem a oferecer. Mas por ter um olhar mais sensível, por desejar ser aceito, por já ter sido ferido pela rejeição no passado, essa pessoa começa a negociar com a própria essência. Começa a se adaptar demais, a se esconder demais, a diminuir sua luz para não ofuscar ninguém, até que não sobra mais brilho. E aqui está a grande tragédia. Enquanto você foge do julgamento dos outros, você se submete a um julgamento ainda mais cruel. O seu. A sua consciência sabe quando você está se sabotando. Ela sente quando você está se calando por medo. E esse silêncio interno cobra um preço alto: a perda da liberdade de ser inteiro. Neste vídeo, vamos explorar com profundidade como Napoleon Hill enxergava o medo da crítica, de onde ele vem, como ele age, e o mais importante, como vencê-lo de uma vez por todas. Não com frases prontas ou conselhos vazios, mas com lucidez, fé, ação e coragem. Como o medo da crítica se instala na mente e sabota a sua liberdade. O medo do julgamento não aparece de repente. Ele é semeado aos poucos, silenciosamente, ao longo da vida. E como toda semente, cresce no escuro, onde ninguém vê, onde ninguém percebe. Segundo Napoleon Hill, esse medo começa a se formar na infância, quando a criança é corrigida em público, ridicularizada por tentar algo novo, punida por ser autêntica. Ela aprende, sem que ninguém diga diretamente, que se destacar pode ser perigoso, que errar na frente dos outros dói, que mostrar sua verdadeira voz pode causar rejeição. Hill explica que a mente humana é moldada pela repetição emocional. Se você repete experiências onde expressar quem é resulta em vergonha ou rejeição, seu subconsciente cria uma associação automática: ser autêntico, caso ser atacado. E é aí que o medo da crítica se instala. Não como uma escolha racional, mas como um mecanismo automático de defesa. O problema é que essa defesa que deveria proteger acaba se tornando uma prisão. Porque não importa o quanto você cresça intelectualmente, se esse medo ainda domina seu subconsciente, você vai hesitar sempre que sua autenticidade ameaçar a aceitação social. Você até pensa grande, até sonha, até deseja ser ousada, mas no fundo, algo dentro de você sussurra: e se rirem de mim? E se não der certo? E se me rejeitarem? Esse sussurro é o diabo simbólico que Hill apresenta em sua obra, Mais Esperto que o Diabo. Ele representa a força invisível do conformismo, do medo, da passividade, que prende a mente e impede o movimento. E um dos seus maiores instrumentos, segundo Hill, é o medo do que os outros vão pensar. É por isso que tantas pessoas competentes não se posicionam. É por isso que tantos talentos morrem no silêncio. E é por isso que o mundo está cheio de gente frustrada, não porque não sabia o que fazer, mas porque nunca teve coragem de ser julgada por fazer. O medo da crítica sabota desde as decisões mais simples até os passos mais importantes da vida. Ele aparece na hora de mudar de carreira, de terminar um relacionamento, de postar um conteúdo verdadeiro, de defender uma ideia, de assumir a fé. E quanto mais você cede a ele, mais ele cresce. Mas há uma verdade que liberta. Esse medo só continua vivo porque você ainda o alimenta.
E é sobre como romper esse ciclo que vamos falar no próximo bloco. Como o medo da rejeição afeta sua fé, paralisa sua ação e desvia seu propósito. Um dos ensinamentos mais fortes de Napoleon Hill é o seguinte: a fé é o antídoto para o medo. Ele acreditava que quando a fé está presente, o medo perde o poder. Mas o contrário também é verdadeiro. Onde o medo reina, a fé enfraquece. E quando o medo do julgamento toma conta da mente, a primeira coisa que morre dentro de você é a confiança em si mesmo. Você para de acreditar que é capaz. Para de acreditar que merece. Para de acreditar que tem valor suficiente para se expressar, para tentar, para criar. E quando isso acontece, sua fé deixa de ser uma força ativa e se transforma numa ideia distante, vazia, sem vida. Você ainda fala sobre fé, talvez até ore, mas por dentro se sente inseguro, fraco, perdido. E tudo isso por causa de um medo que você nem percebe que carrega. O medo da rejeição é traiçoeiro, porque não aparece de forma direta. Ele se disfarça de humildade, de prudência, de sensatez. Você começa a dizer para si mesmo que não é hora, que não quer se expor, que ainda precisa melhorar mais. Mas no fundo você sabe, é o medo do que os outros vão pensar que te mantém parado. E isso tem consequências graves. Porque a ação é a linguagem da fé. Hill dizia que é na decisão corajosa, na atitude ousada, que a fé se materializa. Quando você paralisa por medo da crítica, você não apenas deixa de avançar. Você comunica à sua mente que os outros têm mais autoridade sobre a sua vida do que você mesmo. E isso destrói sua autoestima, sua energia, sua conexão com o propósito. A pessoa que vive tentando agradar nunca será livre. E quem não é livre, não realiza. Você pode até conquistar coisas materiais tentando se encaixar, mas por dentro vai sentir o peso constante de estar traindo a si mesmo. Porque não há nada mais sufocante do que viver uma vida moldada pelas expectativas dos outros. Napoleon Hill ensina que a verdadeira liberdade começa quando você se compromete com a sua missão, mesmo sabendo que será criticado por isso. Ele diz que a coragem de ser julgado é o primeiro passo para viver com verdade. Porque sempre que você se posiciona com autenticidade, você vai incomodar alguém. Mas o que importa mais? O conforto alheio ou a sua paz interior? Você não foi chamado para agradar. Foi chamado para manifestar, para construir, para servir com os dons que Deus te deu. E esses dons só se revelam quando você tem coragem de ser quem você é, por inteiro, mesmo quando não entendem, mesmo quando rejeitam. No próximo bloco vamos começar a quebrar esse ciclo de dependência emocional e te mostrar como transformar o medo da crítica em força interior e liberdade real. Como transformar o medo da crítica em força interior. Práticas mentais e espirituais. Até aqui, você entendeu como o medo da rejeição se forma, como ele age e o que ele sabota. Mas agora é hora da virada. Agora é hora de olhar para dentro com coragem e perguntar: o que dentro de mim ainda está tentando ser aceito para se sentir seguro? Porque enquanto você acreditar que precisa da validação externa para se mover, você continuará paralisado. E Hill nos ensinava que a única maneira de destruir um medo é enfrentá-lo com fé ativa, propósito claro e ação consciente. Abaixo, você vai ver 5 práticas poderosas para romper com esse padrão. Não são mágica, são construção. Mas se aplicadas com constância, transformam a sua mente e libertam a sua vida. 1. Reestruture seu diálogo interno. A forma como você fala consigo mesmo todos os dias molda sua autopercepção. Hill dizia que o subconsciente aceita tudo aquilo que é repetido com emoção. Por isso você precisa parar de alimentar frases como: vão rir de mim. Ninguém vai me levar a sério. Eu não sou bom o suficiente. E começar a declarar com firmeza: minha verdade é mais importante que a aprovação. Eu fui chamado para algo maior do que o medo. Não preciso ser entendido para viver com propósito. Diga isso em voz alta. Escreva todos os dias. Não espere sentir. Apenas faça. E o sentimento virá depois. 2.
Identifique as vozes que você está carregando. Às vezes o medo do julgamento nem é seu. É a voz da sua mãe dizendo que você fala demais. É do professor que te humilhou, do ex que te fez se sentir pequeno, de um amigo que te diminuía com piadas. Pare agora e se pergunte: essa voz que me impede de me expor é minha? Na maioria das vezes, você vai descobrir que está vivendo sob o medo de uma expectativa que nem é real. É um eco antigo. E o primeiro passo para se libertar é nomear esse eco e devolvê-lo para quem pertence. Você não precisa mais carregar isso. 3. Haja em microcoragem todos os dias. Hill ensinava que o medo só perde força quando confrontado com ação. Mas não precisa ser uma ação gigantesca. Basta um movimento, um passo, uma exposição simples. Poste algo que você acredita. Fale em público mesmo com a voz trêmula. Diga não com firmeza. Vista o que você gosta sem se preocupar com julgamento. Essas ações pequenas são como pesos na academia emocional. A cada repetição, sua coragem cresce. Sua verdade se fortalece. Sua identidade se firma. 4. Escolha ambientes que sustentem sua coragem. Você não precisa de muitos aliados, mas precisa de pelo menos alguns que validem sua essência, não seu personagem. Hill dizia que os fracassados andam com quem reforça suas dúvidas. Os bem-sucedidos andam com quem fortalece sua visão. Se você está em ambientes onde precisa esconder sua luz para ser aceito, você está pagando com a alma para manter a aparência. Mude isso, nem que seja aos poucos. Escolha vozes que te impulsionam, relacionamentos que te lembram quem você é, comunidades que te inspiram a crescer. 5. Ore pedindo força, não fuga. Em vez de orar para que o medo desapareça, ore como Hill sugeria, com foco, com decisão, com fé que age. Diga: Senhor, me dá clareza sobre quem eu sou. Me dá coragem para ser quem o Senhor me criou para ser. Mesmo que não entendam, mesmo que julguem, mesmo que rejeitem, porque maior que o medo de ser rejeitado é a alegria de ser livre. Essa oração muda tudo, porque tira o foco do outro e te coloca de volta no centro da missão, no lugar de decisão. A liberdade de ser inteiro, mesmo que ninguém entenda. Napoleon Hill dizia que as mentes mais brilhantes da história não foram as mais aceitas, foram as mais corajosas. Corajosas para pensar diferente, para viver diferente, para permanecer firmes, mesmo sendo criticadas, ridicularizadas ou mal interpretadas. Porque a verdade é essa: você nunca será julgado por viver uma vida comum. Mas no dia em que decidir viver com propósito, com intensidade, com autenticidade, o julgamento virá. E está tudo bem. Você não foi chamado para agradar. Foi chamado para despertar, para provocar mudança, para refletir a luz que te habita. E toda luz causa desconforto em quem se acostumou com a escuridão. Mas você não precisa mais se esconder. Não precisa mais editar sua essência para caber na caixinha dos outros. Não precisa mais esperar permissão de quem nunca teve a coragem de viver a própria verdade. Sim, vão te julgar. Vão dizer que você mudou, que está diferente, que está exagerando. Mas o que essas pessoas estão realmente dizendo é: você está me mostrando com a sua coragem tudo o que eu ainda não tive força para ser. E você não está aqui para reduzir seu brilho para acalmar a insegurança alheia. Você está aqui para ser inteiro, para ser canal, para ser voz, e para cumprir a missão que Deus colocou dentro de você. Não com perfeição, mas com verdade. E quando você faz isso, algo muda. O medo diminui. A crítica perde o poder. A paz interior cresce. E uma nova identidade nasce. A identidade de quem não vive mais no automático, mas na consciência. De quem não vive mais pelo aplauso, mas pelo propósito. De quem não se curva mais à expectativa dos outros, porque está firmemente alinhado com a própria missão. Hill dizia que a fé precisa de ação para se manifestar. E que quem tem propósito não negocia com o medo. Ele sente, mas não para. Ele treme, mas não recua. Ele é julgado, mas permanece. Porque já entendeu que o preço da rejeição é pequeno.
perto da alegria de ser livre. Então hoje, fica um convite. Pare de pedir permissão para ser quem você é. Pare de pedir desculpa por pensar diferente. Pare de tentar ser aceito por quem nunca vai aceitar o que você carrega. E comece agora a se mover com a coragem de quem entendeu que o julgamento alheio não define a sua missão. Você é livre. E quem é livre, inspira. Quem é livre, sacode. Quem é livre, transforma. E como dizia Hill, você não precisa da aprovação de ninguém, além da sua própria consciência. Seja fiel a ela, porque quando você é fiel à sua verdade, o medo do julgamento perde a única coisa que o alimentava: o seu silêncio.